Então, nós vamos adotar as medidas de proteção relacionadas ao SPDA externo e interno e as MPS, né? Então, relacionadas ao SPDA externo e interno, né? Nós temos lá no item 7.3 da parte 1, né? Os sistemas de captação, descida, aterramento, equipotencialização e a distância de segurança S, a isolação elétrica, né? Então, nós temos aí algumas lives, né, que foram desenvolvidas aí ao longo desses nossos encontros aí, nas quais a gente desenvolveu alguns desses assuntos, né? Falamos lá de captação, de descida, de aterramento, de equipotencialização, falamos da distância de segurança. Então, vejam, vocês podem ver que esta nossa live, né, ela vai nos dando a oportunidade de entender todo o universo proteção contra descargas atmosféricas, né, e realmente servir como um esquenta lá para a nossa Masterclass e, eventualmente, para aqueles que vão fazer o curso, né, quase que como um índice, né, dos pontos que devem ser tratados e na ordem com a qual eles devem ser tratados, tá? Então, nesse aspecto, nós devemos entender que um bom subsistema de captação, né, subsistema de descidas, um bom subsistema de aterramento, compõe o SPDA externo, seja ele natural ou não natural, e aqui é importante dizer que o subsistema não natural, aquele convencionalmente instalado, com condutores colocados ali fixos na edificação ou não, né, tem as suas particularidades, tem as suas condições de proteção, né? Precisa ter, além das prescrições relacionadas ao próprio subsistema, captação, descida e aterramento, a cada subsistema, captação, descida e aterramento, né? Medidas tanto de proteção quanto de inspeção e manutenção muito particulares, muito próprias, para torná-los eficazes e funcionais todo o tempo, tá? Então, precisamos, toda vez que fazemos lá o SPDA externo, de forma não natural, entendermos que um SPDA externo não natural requer cuidados para que possa se manter funcional todo o tempo, tá? A mesma coisa com o SPDA interno, né? O SPDA interno, principalmente sob o ponto de vista da equipotencialização, ele precisa estar dentro de um plano de inspeção, dentro de um plano de manutenção e garantir a efetividade do não centelhamento perigoso, né? Aquela história do centelhamento estar confinado e não passar por fora do cabo, né? Não ser um centelhamento perigoso, ok? Então, muito importante isso, tá? As medidas de proteção relacionadas aí com os danos a pessoas e a choque elétrico, né? Principalmente relacionadas com tensão de passo e tensão de toque. O Hélio falou sobre isso, né, a semana passada, tá? Na live da semana passada, o Hélio tratou sobre esse assunto, né? A mitigação das tensões superficiais, consequentemente tensão de passo e tensão de toque, né? Então, através de isolação adequada de partes condutoras expostas, através de equipotencialização por meio de sistema de aterramento
em malha ou interligado, né? Restrições físicas e avisos, ligação equipotencial, né? E assim por diante. Tratou ali com bastante propriedade, né, das condições de efetividade da criação de uma isolação no solo, né, para minimizar, então, as tensões de passo e, eventualmente, tensões de toque próximas às descidas dos para-raios. Então, essa foi uma live muito importante, tá? E que eu acredito que o Pietro já tenha tirado ela lá do Telegram, mas se não tirou, seria bem interessante que vocês dessem uma olhada. Mas, se perderam, a chance estará na segunda-feira que vem, quando vocês fizerem lá, né, a matrícula no nosso curso, terão acesso não só a essa, mas também a todas as outras lives. Tá? Voltando aqui ao nosso assunto, ainda na parte de como proteger, né, nós temos aí as medidas de proteção contra surto. Então, tivemos o SPDA externo, o SPDA interno, agora partindo para as MPS. Então, dentro das MPS, medidas de aterramento e equipotencialização, agora aterramento e equipotencialização voltados para a instalação elétrica, né? Então, nós estaremos sempre com foco voltado neste aspecto das MPS, né? Para as interfaces ou as possíveis interfaces existentes entre SPDA externo e interno e instalação elétrica, tá? Então, nesses casos, as medidas de aterramento e equipotencialização, as blindagens magnéticas, caso sejam necessárias, o encaminhamento correto dos condutores, então, roteamento da fiação, as interfaces isolantes. Interfaces isolantes, as pessoas não falam muito, né, das interfaces isolantes, mas elas são nada mais do que elementos que são colocados entre um ponto e outro, né, um ponto com um certo nível de exposição aos efeitos da descarga atmosférica, e que vão passar para um outro ponto com um nível inferior, ou seja, de uma zona de proteção contra raios para outra zona de proteção contra raios, e vão fazer uma isolação maior ou menor, mais funcional ou menos funcional nessa passagem. Então, isso pode ir desde um acoplador óptico até um transformador isolador e assim por diante, tá? Por último, o sistema de DPS coordenados. Então, essas alíneas de A até E fazem aí a composição das MPS, né? Uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de mencionar é que as medidas, né, elas podem ser usadas sozinhas ou em conjunto, ou seja, eu posso usar cabos blindados mais DPS coordenado, eu posso usar o roteamento mais a blindagem, posso usar o roteamento mais o DPS coordenado, ou seja, quanto maior for o número de medidas utilizadas em conjunto, mais rica será a proteção. Eu costumo brincar nas reuniões da comissão, né, que para se criar uma zona de proteção contra raios, você deve utilizar essas prescrições relacionadas de A até E mais o SPDA ali quando se trata da zona 0A e zona 0B. Mas neste caso específico, eu costumo brincar o seguinte, que você pode ter uma zona de proteção contra raios pobre só com a instalação de DPS. Ela não vai funcionar tão bem quanto se você tivesse uma zona de proteção contra raios que tivesse blindagem, que tivesse MPS, os cabos roteados, né? Aterramento correto e tudo aqui potencializado. Quer dizer, é óbvio que isso é uma zona de proteção contra raios rica, é uma zona de proteção contra raios forte.
contra uma zona de proteção contra raios que só terá, por exemplo, a blindagem, vai ser uma proteção contra raios fraquinha, né? Uma zona de proteção contra raios fraquinha. Ou só os DPS, uma zona de proteção contra raios mais fraquinha ainda, né? Então, nessas condições, né, qualquer uma dessas MPS pode eventualmente criar ou não uma zona de proteção contra raios, com a sua devida potência em relação à proteção, né? Temos também algumas lives aqui relacionadas ao assunto, né? Desenvolvemos aí lives relacionadas à equipotencialização, aplicação dos DPS, né? Cálculo e aplicação dos DPS, uma live relacionada à zona de proteção contra raios, ou seja, todas as condições de aprofundamento em cada um desses itens que vocês têm aqui nesse slide. Tá? Então, como proteger? Né? Como proteger? Bom, as medidas de proteção relacionadas em 7.2, 7.3, 7.4 compõem o sistema completo de proteção contra descargas atmosféricas. Então, o sistema completo de proteção contra descargas atmosféricas é a PDA, né? É a proteção contra descargas atmosféricas. A escolha de medidas mais adequadas de proteção deve ser feita pelo responsável técnico e ser protegida de acordo com o tipo e valor de cada tipo de dano. Ou seja, deixa eu acabar de ler, com os aspectos técnicos, econômicos, as diferentes medidas de proteção e dos resultados da avaliação de riscos. Voltemos ao ou seja. Ou seja, gente, aquela história de viver o projeto, aquela história de se ambientar com o local, de se integrar às condições locais, particularmente eu considero o fator fundamental para se desenvolver um bom trabalho. Tá? Ô, Jobs, mas do jeito que está o preço das coisas, do jeito que o meu concorrente cobra 5 e eu cobro 50, eu não vou conseguir pegar nada. Bom, então não pega, velho, mas quando pegar, faz direito, sabe? É muito importante a gente ser feliz com aquilo que faz. Hoje é reflexões, né, pessoal? Então, me deem esse desconto, tá? Muito importante a gente estar satisfeito com aquilo que realiza. Quando você acabar de realizar, você fala, putz, eu fiz isso. Não, eu fiz isso. É diferente, né? Então, procurar entender que quando você está em sintonia, em harmonia com o teu projeto, com o teu trabalho, certamente vai ser muito mais difícil você ficar arrumando desculpa, né, para não quebrar um piso, ok? Para não colocar um DPS a mais numa linha de energia. Mas eu tenho que proteger o neutro também, né? Então, esse tipo de situação que a gente acaba no nosso dia a dia se deparando, mas que hoje, pelo menos eu me permiti abolir, né? Eu hoje me permiti falar única e exclusivamente sobre a proteção no mundo real. Desculpe, no mundo ideal, né? A proteção aonde todos nós vamos concorrer única e exclusivamente pelo que sabemos e, consequentemente, pelo que valemos, não pelo quanto podemos nos prostituir. Tá? Então, isso é muito importante, ok? Bem, com isso tudo, chegamos aqui no ponto derradeiro aqui da história, né? Então, como proteger, encerrando o como proteger, eu vou me integrar à instalação, então, vou fazer um estupendo levantamento de dados, né? Um levantamento de dados como nunca fiz antes, né? Depois, fazer, então, a transferência desses dados para os conceitos da norma, né?
Para nós está mais fácil, porque a gente tem o Tupan, então a gente transfere o levantamento de dados para o Tupan, e aí desenvolvemos análise de risco. Importante, quando você transfere dados para o Tupan, lembre-se que o Tupan é uma planilha, e se você transferir coisa errada, ele vai calcular coisa errada, tá? O Tupan é de Deus lá, Deus com D minúsculo, ele só tem um nome, o Deus dos raios, inclusive. Então, milagre ele não faz, tá? Então, depois da análise de risco, vamos definir quais são as necessidades de proteção. Definida a necessidade de proteção, então nós vamos ver se vai ter SPDA, se vai ter MPS. Tendo SPDA, tendo MPS, definimos nível de proteção, né? Definido o nível de proteção, aí pela parte do SPDA, a gente define captação, descida, aterramento, equipotencialização e distância de segurança. E em relação às MPS, define aterramento, equipotencialização, blindagem, roteamento, tá? Equipotencialização aqui, podemos entender também utilização dos DPS. Criadas, então, as EPRs, né, as zonas de proteção contra raios, faz-se a documentação relacionada com estes elementos anteriores, cria-se o projeto, instala-se o projeto. Nesse projeto, então, você vai ter memoriais, desenhos, responsabilidade técnica, etc. Na inspeção e manutenção para a funcionalidade, vamos ter lá relatório técnico ou laudo de conformidade e as devidas responsabilidades técnicas. Então, essa é a forma conjunta, né, de se proteger contra as descargas atmosféricas de uma forma ampla e geral. Tá? Ampla e geral. Só lembrando, lá na segunda-feira que vem, às 19 horas, vocês vão ver um fluxograma bastante parecido, não na forma, mas no conteúdo, bastante parecido com este aqui. Tá? Então, lá nós vamos desenvolver cada um desses elementos que vocês estão vendo nesse slide, tá? Relacionados a uma edificação, um caso real de uma edificação. Concluindo, afinal de contas, hoje segundo o Hélio, é o penúltimo capítulo da novela, então ele quer ir cedo, né, voltar aí cedo para a televisão, tá? Então, nós vamos aqui para as nossas conclusões das nossas reflexões, né? Então, a proteção completa contra descargas atmosféricas advém sempre da PDA. Mas a PDA completa pode não ser SPDA mais MPS. Porque, dependendo da condição, você pode ter só MPS, né? Numa outra live, eu já falei isso. Eu moro numa casa, né, numa residência unifamiliar. Na minha casa não tem captação e descida, só tem aterramento, equipotencialização e DPS nos quadros, tá? Então, na minha casa só tem MPS, ok? Portanto, isso não significa que não exista PDA aqui. É que a PDA aqui, a exigência de proteção, não foi voltada para captação e descida, tá? Então, neste caso, eu fiquei com MPS. Já quando você tem, por exemplo, um poste, né, que foi colocado ali no local, num canteiro de obras, por exemplo, um poste só com a finalidade de para-raio, tá? Esse poste só tem SPDA, não tem MPS, tá?
Então, nesse caso, você vai ter SPDA e não MPS. Ou seja, a PDA, na grande maioria dos casos, quando você pega um prédio de apartamentos, quando você pega uma edificação ou uma estrutura que tenha instalação elétrica agregada, né? Pega lá uma talha, um guindaste, alguma coisa assim, você vai ter PDA igual a SPDA mais MPS. Né? Se você pega o prédio, você vai ter PDA igual a SPDA mais MPS. Mas esses outros exemplos que eu dei te garantem que PDA pode ser, sim, SPDA ou pode ser MPS. O que não pode é estabelecer uma regra única para isso. Tá? Então, SPDA sozinho só existe para casos onde hajam estruturas sem instalação elétrica. MPS já é um pouco mais comum, MPS sozinho, porque a grande gama de locais onde não existam pontos preferenciais de impacto de raio. E isso você define aonde? Isso você define lá na análise de risco. Né? Ainda, tá? Determinar a necessidade de ter SPDA ou MPS não depende do nível de proteção. O que nos leva de volta lá naquela tabelinha, né? naquela tabela que apareceu em 2 slides, naquela tabela a gente via lá, bom, uma igreja vai precisar de proteção independentemente do tamanho da igreja, da quantidade de pessoas que estejam na igreja, do tipo de construção da igreja, da localização da igreja, porque a igreja é nível 1. Naquela tabelinha lá, B6, se eu não me engano, era desse jeito. Então, o nível de proteção determinava o SPDA. Aqui não. Aqui você vai verificar, bom, é uma igreja? Ok. É um dado a ser analisado. Quantidade de pessoas que vão estar nessa igreja por um determinado tempo. O fluxo dessas pessoas. Condição de construção. Localização. E aí, você não vai definir se precisa de SPDA porque a igreja é nível 1 ou nível 2. Não, você vai definir se precisa de SPDA em função da composição do risco. Uma vez composto o risco, aí sim, um dos aspectos da composição do risco é o nível de proteção. Então, nesse caso, o nível de proteção sai em função da composição do risco, e não ao contrário. Tá? Principalmente, se a gente for atribuir uma finalidade para o nível de proteção, a maior finalidade do nível de proteção é determinar a suportabilidade de componentes instalados. Tá? E posicionamento de outros elementos. Então, você vai ter suportabilidade de cabo, de DPS e assim por diante, em função do nível de proteção. Tá? Mas o nível de proteção não determina se vai ter PDA. É o contrário. Tá? Outra coisa, métodos de captação, né? Da mesma forma como o nível de proteção não determina PDA, método de captação não determina SPDA. Tá? Então, método de captação não determina se tem que ter o SPDA. Método de captação determina o posicionamento do captor para um SPDA previamente determinado. Né? E, encerrando a história toda, né, a análise de risco é ferramenta fundamental para... Cadê o fundamental aqui? Eu que coloquei por minha conta e risco aqui. Análise de risco é ferramenta para a determinação da PDA. Sua utilização depende de levantamento de dados bem realizados, informação correta, você dentro do esquema, conhecimento do assunto e bom senso.
Análise de risco não é preenchimento de tabela, tá? Se fizer análise de risco como preenchimento de tabela, 10 análises de risco vão dar 10 valores diferentes e podem estar tudo dentro da norma. Ou pode dar 10 valores diferentes e tudo fora da norma. Quer dizer, se não tiver bom senso, não vai fazer análise de risco direito.